No fim do mês, Alagoas vai receber a tocha olímpica. A expectativa é grande, principalmente entre os que foram escolhidos para conduzir a chama pelo nosso estado. Entre eles, vencedores de um concurso de redação. A tocha olímpica chegou ao Brasil no último dia 3 de maio e ao longo dos próximos 3 meses, ela irá passar por 327 cidades espalhadas por todas as regiões do país. Em Alagoas, a expectativa para a passagem da tocha é muito grande. Estes 2 alunos de uma escola pública estadual venceram um concurso de redação com outros 100 participantes e estarão entre as 110 pessoas que irão fazer o revezamento da tocha em Maceió. Eu ajuntei tudo sobre construir a paz nos valores olímpicos, das pessoas que lutaram para participar na igualdade entre mulheres, paralímpicos, que antigamente não poderia participar, e agora tem Olimpíadas Paralímpicas, a luta e juntar a força com a sociedade para esse evento um dia acontecer. É um grande privilégio, é um momento histórico que várias pessoas têm e eu fui privilegiada de carregar. Não só um momento histórico para mim, como para minha família e para a escola também. A tocha olímpica estará aqui em Alagoas nos dias 29 e 30 de maio. Nestes 2 dias, ela vai percorrer 6 municípios. Só aqui na capital Maceió serão 22 quilômetros de revezamento. Ela sai Multievento, próximo Multievento, Praia Jatiuca, Ponta Verde, Cruz das Almas. Josefa de Melo pega um pedaço do Barro Duro, desce Fernandes Lima, vai todo o percurso do centro da cidade e já sai na avenida, vai sair lá já na avenida, já em direção à Praça de Celebração, que vai ser no estacionamento de Jaraguá. Além do revezamento da tocha, a cidade está preparando uma grande festa de recepção. Serão 4 dias de programação com 40 grupos de cultura popular e 26 bandas e grupos de artes cênicas do estado. A gente quer chamar a atenção do Brasil para a beleza da nossa cultura popular, que é de grande riqueza, né, e que está viva, está aí para ser mostrada para o mundo todo. João Tenório é para-atleta e medalhista de ouro no Pan-Americano do Rio em 2007. Ele também é um dos convidados a participar do revezamento em Maceió. João já está contando os dias para um dos momentos mais importantes de sua vida. A tocha olímpica é uma chama de harmonia, de felicidade, de prazer, de orgulho para o mundo. Ela vai ajuntar, uma tocha olímpica significa o quê? Ajuntar o mundo inteiro num campeonato muito importante na vida de todo mundo, principalmente a gente que somos atletas, a gente sabe qual é a importância e a emoção que nós temos. E o orgulho é maior ainda que você ter de participar de um momento como esse. Agora a gente bate um papo sobre literatura com a escritora e professora Vera Romariz, que está lançando um livro novo. A obra se chama Pincéis e é uma coletânea de contos. É o 10º da carreira da escritora, que está aqui comigo no estúdio. Vera, seja bem-vinda ao nosso programa. Bom, o livro é de contos, né? Mas qual é a tônica dele? Bom, o livro é de contos também e de crônicas. Foi até uma falha minha não ter dito. Mas a tônica dele é um pouco uma reflexão estetizada, quer dizer, a reflexão com todos os elementos literários da memória e da experiência de observação do ser humano. Eu sou fascinada em observar os mais variados tipos sociais e culturais, e deles extrair e abstrair valores, lições de vida e ensinamentos. Eu gosto de ser questionada no melhor sentido do termo da observação. Quando você olha uma pessoa e ela lhe diz verdades que você não conhecia, eu acho que cresce como ser humano. E a observação da realidade é fundamental para o escritor, a meu ver. Essa observação aí do dia a dia compõe essas crônicas, esses Com contos. certeza. Tem experiência pessoal aí nesse meio? Tem um pouco, mãe, mulher, né? Filha. O primeiro conto, Tangerinas, né? Eu observo uma cena de um ônibus em que o pai dá frutas para uma filha e eu rememoro o mesmo ato que meu pai praticava. Ele era de origem de Penedo e descascando frutas, tangerinas para os filhos. E eu digo que meu pai reaparece na noite reencontrada no ônibus, né? Porque os pais têm coisas em comum, como as mães têm. E isso eu acho que é um reviver estético da memória. E, de certa forma, não é triste.
é a recuperação da memória pelo afeto e pela consciência da literatura. No fim das contas, o escritor ele acaba colocando algo de si dentro de uma obra mesmo, não que tenha não dúvida. seja direto, né? Como a senhora falou agora. Não é uma cópia direta do real, porque você ficcionaliza, você subverte um pouco, você interpreta aquele que você captou. Não é? Uma amiga minha, uma vez, eu escrevi um livro de poemas Amor aos 50, mas Vera, que coisa... Era uma coisa que eu sempre pensei, porque o que diferencia o escritor da pessoa que não é escritor, ambos observam a realidade e um transforma essa observação em palavras, não é? Em rearranjo poético. E aí eu acho que tem esse tratamento da matéria literária é o que traz a figura do escritor. De fato, é o que diferencia aí, é o que dá aquele toque pessoal, aquele ponto de vista sobre a história, né? Isso é muito bacana. Não tenha dúvida. Agora, o livro anterior que a senhora lançou foi um romance. Aí, como é que foi essa mudança aí? Sair de um romance para um apanhado de crônicas e contos? Foi interessante porque Penedos nasceu dentro dessa coletânea, mas foi criando o corpo, foi crescendo, talvez porque meus pais são de origem penedense, eu tenho toda uma história cultural e afetiva com a cidade de Penedo, e terminou que eu lancei Penedos e guardei em stand-by os contos que eu tinha escrito desde 2002, mas que tinha finalizado a partir de 2009 até 2016. É um tempo de maturação mesmo. Cada um tem uma história, não é? Então, Penedos era filho, era irmão desses, não é? E se despregou e criou alma própria, digamos assim. Aliás, assim... crônicas e contos não é novidade, né, na sua carreira. O seu primeiro livro foi nesse formato, né? O livro... Cacos, exatamente, de 1977, né? O que é que Cacos e Pincéis entram em comum aí? Eu acho que eles têm em comum a descrição interna psicológica das personagens. Não é? Um escritor dizia que só os psicanalistas e os escritores exteriorizam o interior, pensar, o imaginar das personagens. E eu sempre gostei dessas, eu gosto muito dos romances do século XIX, Madame Bovary, que vai perscrutar o interior do ser humano, acho aquilo muito saboroso, porque os seres humanos são sempre fascinantes, não é? E sempre complexos e sempre fontes de inspiração, na verdade. Não tenha dúvida, não tem fontes inesgotáveis de inspiração. Isso é verdade. Agora a gente tem aqui, olha, o primeiro livro em 1977, o mais recente que vai ser lançado agora em 2016, temos aí o que? Uma janela de quase 40 anos. Como é que você avalia o seu desempenho enquanto escritora? A gente sempre evolui, né? Como é que você avalia isso? Eu acho que eu fiquei mais cuidadosa no sentido da edição do livro, da aparência, como também uma mensagem, a capa, o cuidado, isso aí que a gente vai aprendendo e também isso vai se desenvolvendo com o tempo. Em 77 não havia toda essa sofisticação na edição de livros, pelo menos aqui. Isso foi uma parte. A outra foi eu me permitir, que eu sou alguém que sempre escreveu poesia, eu me permitir ir para a experiência da ficção sem me desprender da questão do zelo com a palavra, e a palavra síntese, quer dizer, o conto moderno, né, o Cortázar já disse isso muito bem, ele é síntese, ele é enxuto como a poesia, em parte, não há mais aqueles contos imensos, né? E eu acho que eu trouxe esse amadurecimento de lidar com os materiais mais à vontade. Eu me achava só poeta, eu disse, agora eu vou ficcionalizar um pouco as coisas, porque eu já fazia um pouco com a crônica, porque a crônica é um gênero híbrido, a gente traz um pouco de narração, né, um pouco de imaginação. E aí eu acho que eu fiquei à vontade até escrever crônicas e contos, assim, os críticos, meus amigos e colegas de ontem da universidade, que façam as avaliações no sentido de uso do gênero. Eu não me preocupo com isso, eu quero fazer bem aquilo que eu faço em 2 ou 3 linguagens. E a essência amadurece também, né? Mas com certeza, o olhar de uma mulher de 65 anos, eu sempre amadurece, digo, né? De 65 anos é um outro lugar de perspectiva, né? Algumas coisas ficam. Eu gosto muito de uma frase do Alceu Valença, de uma letra dele, que diz assim, que mais ou menos que existe dentro dele um menino que teima em calar. Então eu acho que o escritor tem sempre um menino dentro de si, no sentido da inquietação, da busca, mas tem também, paralelamente, a maturidade, não é? O amadurecer o próprio caminho estilístico, que eu acho isso legal. É um menino que, na verdade, de repente, ele está sempre aprendendo, né? Isso é que eu acho gostoso. Mas ele nunca vai crescer.
Que bom. Ele fica sempre esse menino querendo aprender. Eu quero ser escritora meio moleca, né? Eu achei Isso é bom. Agora, Vera, a gente vê, por exemplo, agora, principalmente nesses últimos anos em Alagoas, a gente vê surgindo novos escritores, meninos novos aí de 20 e poucos anos, 18, e que lançam aí crônicas, poesias também. Como é que você avalia essa nova geração? Olha, eu acho o seguinte, que há uma abertura para a nova escrita que é muito saudável. Eu fiz uma coletânea que a Academia de Letras me pediu e havia alguns jovens escritores no meio. Por que eu acho interessante? É porque eles trazem uma outra experiência de mundo. Não é? Eles dialogam, são bons leitores, mas eles trazem um outro lugar, uma perspectiva, né? Perspectiva das mídias. Isso interfere na escrita, não é? Mas a escrita é mais linear. E eu acho que isso revitaliza a escrita poética. Eu sempre digo, brincando, que todo mundo criticou o concretismo na literatura, porque quis unir a publicidade e a literatura, né? Mas depois do concretismo, até poetas como Drummond, que eram canônicos, de certa forma incorporaram um pouco os novos movimentos, porque a literatura é assim, ela é inquieta. Com certeza, a literatura evolui, você se tem não que evoluir, acompanhar esse tipo de evolução também, se né? ela não evoluir, para no tempo, complicado, né? Ela deixa de exercer uma função primordial, que é dialogar com o seu tempo também. Está mais fácil fazer literatura em Alagoas hoje em dia do que era antes? Olha, Beto, eu sempre tive muita facilidade, encontrei muitas portas abertas, eu fui privilegiada nesse sentido, não é? Mas eu acho que eu faria em qualquer lugar, porque é algo que me define. Eu sou escritora, eu sou uma mulher de letras. Quando entrei na academia, eu disse, eu sou uma mulher de letras. Então, eu tive câncer em 2010 e quando melhorei um pouquinho, fui para o computador, fui escrever. E é o Conto Dominó, que fala um pouco dessa experiência de se sentir frágil e depois sobrevivente, né? Porque eu escrevo isso 5 anos depois. Quer dizer, escrevi na época e hoje amadureço. Então, para mim, é algo intrínseco à minha maneira de ser. Assim como eu tenho a minha família, meus amores, meus filhos, meus netos, a minha escrita é uma parte de mim substancial e eu não saberia viver sem ela. E aquela com parte certeza, né, solitária para mim era estar num lugar sem escrever. Que tem que ser mantida o tempo. E realimentada, né? Quer dizer que quem lê o Pincéis vai encontrar um pouquinho também de você, né? Ah, com certeza, não tenha dúvida. Eu tenho umas amigas que riem, que brincam. Aquela mulher que está sempre traduzindo, né, chegando junto e tal, e vendo os filhos tão diferentes e, ao mesmo tempo, tão próximos. Né? E eu acho que tem muito de mim, mulher com experiência vivida, mas tem também muito da escritora que se distancia um pouco desse material e trabalha esse material. Então, para a gente finalizar esse papo muito bacana, que bom. Vamos convidar então as pessoas para o lançamento do Pincéis. Vai ser que com dia, certeza. onde? Olha, a Viva Editora, com a batuta da Sheila Maluf, que é uma minha editora muito boa. Faço um agradecimento a ela no final do livro. No dia 19 de maio, uma quinta-feira, às 19 horas, no Misa, que é um espaço de que eu gosto particularmente. E é um lugar lindo, né? Eu acho bonito e não é muito grande nem é muito pequeno. Eu digo sempre que o Misa me cabe. Eu brinco com o pessoal de lá. E a Secretaria de Cultura foi muito gentil do Estado em disponibilizar o espaço. É importante ter esses apoios, né? Mas com certeza, eu não posso reclamar disso, não. Eu sempre tive eco na minha cidade. Todos convidados para o lançamento com certeza, do novo livro de Vera Romariz. Vera, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigada a você. Foi um prazer programa. enorme ser entrevistada por você. Um prazer foi nosso. Seja sempre bem-vinda. Obrigada. Bom, o Pauta Especial vai ficando por aqui. Amanhã a gente volta a se encontrar às 11h30 da manhã. Lembrando que 7 da noite tem reprise. Até lá.